Bom dia, jovens! Pessoal, aquela questão de equilíbrio térmico, né? Então, vamos fazer rapidinho aqui, né? Lembra que no equilíbrio térmico, os copos têm a mesma temperatura. Não existe troca de calor entre eles, tá? Então, é bom lembrar o seguinte, que a somatória das quantidades de calor é nula, tá bom? Então, equilíbrio térmico, né? Quando você tem lá vários corpos, somando QA mais QB mais QC mais QD, né? Somando todas as quantidades de calor, tem que dar nula, porque um corpo recebe e o outro perde calor, certo? Então, isso é equilíbrio térmico. Bom, então vamos continuar aí na nossa... No equilíbrio térmico, todos os corpos ou elementos do sistema apresentam a mesma temperatura. Os corpos não trocam calor. A somatória das quantidades de calor é nula. Então você vê aí, antes, né? Você tem o corpo A e o corpo B com temperatura diferente. Nesse caso aí, a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Depois, ocorreu o equilíbrio térmico. Então, a temperatura de A é igual à temperatura de B. Certo? Eu coloquei na mesma cor para vocês, só para ilustrar, né? Que tem a mesma temperatura, certo? A e B. Antes, né? Cores diferentes, temperaturas diferentes. Depois, cores iguais, né? Mesma cor, para poder ilustrar que é a mesma temperatura, certo? Então, tem aí dois copos, QA mais QB é igual a zero. Ah, professor, você colocou MC delta T mais MC... Poderia ser MC delta T mais MC? Poderia ser. Quando você percebe que uma das substâncias muda de estado físico, né? E sem mudar a temperatura, você vai ter aí o calor latente. Eu dei um exemplo aí, né? Só para ilustrar, que os dois só mudam a temperatura, não muda de estado físico. Mas quando ocorre a mudança de estado físico, né? Você coloca uma pedrinha de gelo na água, né? O gelo vai mudar aí o seu estado físico. Então, aí você vai ter o Q-macete, que é para a água, né? Que é MC delta T para a água, e o ML para o gelo, tá bom? Que é o calor latente. Então, quando eu trabalho só a variação de temperatura sem a mudança do estado físico, isso é calor sensível. Quando não altera a temperatura, porém muda o estado físico, isso é calor latente, tá bom? Mas é importante a gente lembrar e ler a questão e ver se realmente há mudança de estado físico ou não, tá bom? Então vamos ver aí. Quando colocamos juntos dois ou mais corpos com temperatura diferente, né, a troca de calor entre eles ocorrerá enquanto as temperaturas forem diferentes. Um recebe calor e o outro perde calor. Então, vejamos exemplo quando colocamos no mesmo recipiente quantidades iguais de água, né? Então, com temperatura diferente. Com o passar do tempo, essas quantidades terão a mesma temperatura, que é a temperatura de equilíbrio térmico, T. Chama de T, pode chamar só de T, simplesmente, né? Ou TF, né? Certo? Coloquei o I para a gente lembrar que é o equilíbrio, tá bom? Certo? Então, vamos lá. Pessoal, quando você vai fazer uma gelatina, lógico, não estou considerando aí a massa da gelatina, mas estou considerando apenas a água, tá? Maria, para fazer uma gelatina, juntou meio quilo de água a 10 graus Celsius, com meio quilo de água a 90 graus Celsius. Calcule a temperatura de equilíbrio térmico, sabendo que o calor específico da água é igual a 1 calorias por grau Celsius. E a capacidade térmica do recipiente é igual a 250 calorias por grau Celsius, estando o recipiente inicialmente a 20 graus Celsius. Então, a Maria pegou lá uma panela, né, e colocou ali água quente e água fria, certo? E ela vai fazer uma gelatina, precisa de água quente e água fria, né? E ele quer saber qual é a temperatura de equilíbrio térmico. Mas não posso esquecer que essa panela aí, esse recipiente, tem uma capacidade térmica, certo? Então, dependendo da situação, no próprio sistema, capacidade térmica desprezível ou capacidade térmica nula. Quando eles falam
que é nula ou desprezível, não vai entrar no nosso cálculo. Mas se ele der o valor, né, da capacidade térmica, a gente tem que utilizar, certo? Então vamos tirar os dados, né, para a gente resolver essa questão. Então daí eu chamei de A, né, a quantidade de água, inicialmente a 10 graus Celsius, e B, a quantidade de água a 90 graus Celsius. Água quente e água fria. A massa é a mesma, 500 gramas. Então estava lá meio quilo, a gente converteu para gramas, certo? T0 10 graus Celsius, T0 90 graus Celsius. O que eu quero achar? A temperatura de equilíbrio térmico, tá? O TE. Lembrando que o C da água é 1, né? O calor específico da água é 1 calorias por grama graus Celsius. Aí, chamei de C, né? O calorímetro aí, certo? O recipiente. Ele tem uma capacidade térmica de 250 calorias por grau Celsius e está inicialmente a 20 graus Celsius. Quero saber qual é a temperatura de equilíbrio térmico. Então, todos terão a mesma temperatura, né, no final. Por quê? Vai se atingir o equilíbrio térmico. Que A mais que B mais que C é igual a zero. Então, MC delta T, que é a primeira quantidade de água, mais MC delta T, mais Czão vezes delta T, onde eu tenho aí o Q do recipiente. Somando tudo isso é igual a zero, tá? Por quê? Estou buscando o equilíbrio térmico. Então tá aí, 500 vezes 1 vezes TE menos 10, né, que é o ΔT, que é a temperatura final menos a inicial. Mais 500 vezes 1, TE menos 90. Mais 250 vezes TE menos 20, certo? Aí é multiplicar fora, 500 vezes 1 é 500, né? 500 vezes 1, 500. E 250 vezes TE menos 250 vezes 20, que vai dar 5.000. Tudo isso é igual a zero. Faz a distributiva, né? A gente fala que é o chuveirinho. Chuveirinho molha o chapéu, molha o sapato, né? 500 TE menos 5.000, mais 500 TE menos 45.000, mais 250 TE menos 5.000, que é igual a zero, né? Somando todos os TEs, né? Eu tenho 1.250 TE menos 55.000, que é igual a zero. Por quê? Você somou o que tinha TE, né? E o que não tinha. Então, menos 5.000, menos 45.000, menos 5.000, dá menos 55.000. Isso é igual a zero. 1.250 TE é igual a 55.000. O 1.250 está multiplicando, passa dividindo. 55.000 dividido por 1.250 dá 44 graus, certo? Essa é a temperatura de equilíbrio térmico. Tudo bem, jovens? Então é isso aí.